Sejam bem-vindas à minha jornada junto com vocês, que eu sou meu filho canhoto. Eu hoje estou aqui com vocês para compartilhar o que são as técnicas, principalmente com os deveres de casa. Essa jornada, eu idealizei ela para a gente discutir nesse momento. Estamos todos ajudando os nossos filhos em casa. Então, esse é um momento importante, é um momento ideal para que você possa ajudar o seu filho, para que quando ele retorne às aulas, quando ele vá para a escola, ele possa já ter aprendido quais são aquelas técnicas fundamentais para que ele tenha um bom desenvolvimento na escola, aquelas técnicas que vão ajudá-lo a sentir conforto e ter mais tranquilidade na hora em que ele estiver escrevendo na escola. Então, vamos aproveitar este momento para a gente poder ajudar as crianças, orientar as crianças e elas terem conforto. Eu sou Emanuela Correia, cansada. Então, esse é um tema, esse foi o tema de ontem, né, gente? Estou fazendo uma confusão com os temas. O tema de hoje é como ajudar a criança canhota a escrever mais rápido, né? Não escrever devagar. Então, é muito importante a gente prestar atenção nesse aspecto, porque muitas vezes a criança, ela vai escrever devagar por uma falta de uma técnica adequada, e aí o que isso pode acontecer é que vai fazer com que a criança se sinta desestimulada, desmotivada a escrever, né? Porque ela, quando vai escrever, sente que ela não está indo rápido como ela gostaria, ou rápido, às vezes, em comparação com outros coleguinhas. Por isso é importante que ela possa ter essa autonomia de escrever na velocidade que ela deseja. Então, nós hoje vamos focar nesse assunto, descobrir as técnicas importantes, porque o maior benefício é a criança se sentir bem, é a criança poder fazer a tarefa da maneira que ela acha mais confortável, né? Então, eu sei de crianças que se sentem muito mal por escreverem um pouco mais devagar do que as outras. E isso gerou nelas a sensação de que elas, né, não gostavam de escrever porque a escrita não estava sendo prazerosa. A escrita estava gerando nela um desconforto justamente porque ela estava escrevendo devagar demais. Isso pode acontecer com as crianças canhotas pela falta da técnica adequada. Então, hoje a gente vai ver essas técnicas para poder a gente orientar a criança e ela poder escrever da maneira mais confortável para ela, de uma maneira rápida e que ela se sinta confortável com isso, certo? Então, quais seriam as técnicas? Deixa eu passar o caminhão. Quais seriam as técnicas, então, adequadas para que a criança escreva numa velocidade adequada? Então, a gente precisa prestar atenção em 4 aspectos. Primeiro, a gente precisa prestar atenção na posição do papel. A gente já conversou sobre a posição do papel em outras lives, mas eu queria relembrar qual é a posição adequada para o papel quando a criança canhota vai escrever. É muito importante que o papel fique paralelo ao braço esquerdo. Então, quando uma criança destra, ou um adulto também destro, vai escrever, o papel fica paralelo ao braço direito. Para uma criança canhota, o importante é o papel estar no outro sentido, paralelo ao braço esquerdo. Essa é a maneira que a criança vai ver o que ela está escrevendo, ela não vai sujar a mão e que ela também não vai escrever devagar. Isso vai ajudar para que ela escreva com mais rapidez. Então, se o papel não estiver bem ajustado, a primeira coisa que a gente vai fazer para a criança escrever mais rápido é prestar atenção na posição do papel, quando necessário. O segundo aspecto que a gente vai observar quando a criança canhota está escrevendo é se o papel está à esquerda do centro do corpo. Como é que a gente presta atenção nessa questão do meio do corpo? Existe uma linha imaginária que passa, né, aqui, ó, pelo nosso nariz até o nosso umbigo. Isso é chamada a linha do meio do nosso corpo. Para uma criança canhota, é importante que o papel fique à esquerda dessa linha do meio. Os destros escrevem com o papel à direita da linha do meio. Então, é muito importante. Esse é o segundo aspecto que a gente precisa prestar atenção quando a criança canhota está escrevendo e a gente gostaria de ajudá-la a escrever um pouco mais rápido, né? Então, o primeiro seria corrigir a posição do papel para ele estar paralelo ao braço, e o segundo seria manter o braço manter o papel à esquerda dessa linha imaginária que passa no meio do nosso corpo, né? É muito importante que a gente mantenha, então, o papel
aqui à esquerda, paralelo ao braço. O terceiro aspecto que a gente precisa prestar atenção para que a criança consiga escrever mais rápido seria ter espaço suficiente para mover o braço. A gente já falou sobre isso também em alguns outros momentos, sobre a importância da criança ter espaço para mover o braço. Então, e como que a gente faz para perceber e observar se a criança tem espaço suficiente para mover o braço? A gente precisa prestar atenção em algumas questões. Por exemplo, se a criança canhota está sentada do lado de uma criança destra e a criança destra está à direita, à esquerda e a criança canhota aqui à direita, elas vão bater o cotovelo. Então, para evitar que elas batam o cotovelo, a gente faz o quê? A gente põe a criança canhota à esquerda da criança destra. Assim, todas vão ter o espaço suficiente para mover o braço. Isso vai fazer com que a criança consiga escrever mais rápido. Porque quando a criança não tem espaço, ela vai ficar com o corpinho preso, tentando escrever. Isso faz com que se torne mais lenta a escrita. Eu convido vocês para, se tiverem o material agora, fazerem essa experiência de como é complicado. Você aqui com o papel, vou mostrar para vocês aqui, vou fazer aqui junto com vocês. Aqui está o papel, né? Ó, eu não tenho espaço, porque meu cotovelo está batendo aqui no meu vizinho, né? Pode ser meu irmãozinho aqui em casa, ou se tiver na escola com os coleguinhas, ó. E eu vou tentar escrever. É lógico que eu vou ter que usar muito mais tempo para poder escrever do que se eu tivesse meu braço liso, livre, e eu pudesse simplesmente escrever com tranquilidade. Então, é importante observar se tem esse espaço em uma mesa compartilhada e também se a mesa, né, a gente observar se a mesa não está muito alta, né? Às vezes uma mesa muito alta também, ela vai dificultar que a criança tenha esse espaço livre e suficiente para ela poder mover o braço, não é? Então, a gente precisa, então, prestar atenção. O que a gente, fazendo um resumindo do que a gente viu até agora, corrigir a posição do papel se for necessário, né? Manter ele paralelo ao braço esquerdo, manter o papel à esquerda dessa linha imaginária, ter espaço suficiente para mover o braço, e a gente também vai fazer uma quarta coisa. A gente vai pedir que a criança segure o lápis ou a caneta, ou qualquer objeto, instrumento que ela esteja usando para escrever, mais alto do que o normal. O que isso significa? Ao invés de ela segurar bem pertinho da ponta, por exemplo, assim, a gente vai contar 2 dedos do início da ponta e ela vai segurar um pouco mais alto do que o normal. E por que a gente vai orientar a criança a escrever dessa maneira? Porque assim ela vai conseguir mover o lápis com mais controle e com mais facilidade. Ela vai conseguir também ver o que ela está escrevendo e vai também ajudá-la a evitar se sujar. Então, quando a gente combina todas essas técnicas, a gente resolve vários problemas. Então, quando a gente presta atenção em todos esses aspectos, a gente não só vai ter uma criança que escreve mais rápido, como a gente vai ter uma criança que não sente cansaço. Então, por isso a importância de a gente observar todos os aspectos juntos e a gente juntar esses aspectos para ajudar a criança de uma maneira mais global. De qualquer maneira, cada desafio tem suas técnicas específicas, se você quiser trabalhar só aquele desafio específico. Mas o que eu queria colocar é que quando a gente aplica as regras para uma questão, muitas vezes essas técnicas vão ajudar também em outros aspectos. E isso ajuda com que a criança se sinta muito mais segura para escrever, ela se sinta muito mais confortável e feliz para escrever. Isso sempre vai ajudar, porque a gente vai ter, então, crianças que estão aprendendo de uma maneira mais tranquila, né? E é isso que a gente espera, porque, no fundo, essas técnicas, elas não são o objetivo final. As técnicas são simplesmente instrumentos para que a criança consiga fazer o aprendizado dela de uma maneira saudável, tranquila e sem se preocupar com cansaço, dores ou sem se preocupar com lentidão, né? Então, essas eram as técnicas que eu queria compartilhar com vocês. E agora eu gostaria de comentar com vocês sobre comentários e perguntas que eu sempre recebo, né? E recentemente, na última semana, eu recebi várias perguntas
de vários comentários relatando a mesma questão, de professores que ficavam impacientes com as crianças, porque a criança estava indo num ritmo mais lento do que os amiguinhos, né? Então, isso acontece, infelizmente, ainda existe esse tipo de situação em que os professores ficam impacientes, né? E, infelizmente, a gente precisa ajudar as crianças para que, quando elas forem para a escola, elas já não sofram esse tipo de situação. Porque é muito triste para a criança ir para a escola, e lá, que é o ambiente em que ela vai receber todo o apoio, né, da professora e dos amiguinhos, muitas vezes ela não recebe. E muitas vezes ela não recebe porque, infelizmente, a professora não aprendeu essas técnicas. E aí vai terminar impedindo que a criança se sinta confortável. E ela vai voltar para casa triste. Eram esses os relatos dessas mensagens que eu recebi, né, pelo YouTube, de pessoas relatando a tristeza da criança em voltar porque a professora ficou impaciente. E muitas vezes ela fica impaciente porque a criança parece que não está se esforçando para escrever mais rápido, quando na verdade a criança não está escrevendo mais rápido, porque ela ainda não tem as técnicas adequadas, né? Então, esse é um grande benefício de a gente poder orientar a criança com essas técnicas. É a gente ter a possibilidade de ajudar a criança a escrever mais rápido, ficar mais segura de si mesma, saber que não tem nada de errado com ela, né? Porque muitas vezes o que vai acontecer é a criança começar a achar que tem alguma coisa com ela que não está correta. Então, é por isso que é importante você observar se esse é um desafio específico do seu filho e, se for, ajudá-lo com essas técnicas. Se não for um desafio específico, de qualquer maneira, observar essas técnicas que eu compartilho com vocês aqui para a questão da escrita lenta ou a escrita mais rápida, vai ajudar também em outros aspectos. Por isso, eu te convido a fazer duas coisas. A tarefa é a seguinte. Então, eu queria convidar vocês para fazer essa tarefa. E eu queria que vocês, amanhã, na live de amanhã, me contassem se vocês fizeram a tarefa que a gente vai combinar aqui hoje. Então, a tarefa é a seguinte. Você vai observar o seu filho hoje e você vai ver se ele escreve devagar ou se ele escreve um pouquinho mais rápido. É possível que nessa primeira observação que você faça, você não consiga identificar se ele está escrevendo rápido ou devagar. Por quê? Porque nem sempre uma única observação é suficiente. Eu digo isso porque é o seguinte, às vezes, como eles estão em casa, eles podem estar mais relaxados, às vezes não é muita coisa para escrever e ele consegue escrever mais rápido. Mas o importante é a gente observar naquele momento e não tirar uma conclusão, como eu digo, uma conclusão definitiva sobre esse assunto. A gente vai observar hoje. O que eu sempre sugiro? Que a gente faça a observação mais de uma vez, porque, às vezes, naquele momento específico, a criança pode ter escrito um pouco mais rápido, ou ela pode não ter escrito um pouco mais rápido, e isso, na verdade, não ser um problema para ela. Então, é por isso que é importante a gente observar mais de uma vez. O que eu sugiro é anotar, faz a observação, anota. Na semana seguinte, faz a observação, anota. Mas, de qualquer maneira, para a tarefa de hoje, a gente vai fazer essa primeira observação rápida sobre como é que a criança está escrevendo no aspecto da velocidade. Então, o que a gente vai observar, e a tarefa que eu vou dar para vocês, é observar, então, os 4 aspectos, né? Vocês vão observar como está a posição do papel e corrigir se for necessário. Vocês vão observar se o papel está à esquerda da linha do meio. Vocês vão observar se tem espaço suficiente para ele mover o bracinho e vão observar se ele está segurando o lápis mais alto do que o normal. Então, esses 4 aspectos eu queria que vocês observassem e eu queria que vocês fizessem a terceira etapa da tarefa, né? A primeira foi observar, a segunda foi você corrigir esses aspectos, esses 4 aspectos que a gente mencionou aqui agora, e a terceira parte da tarefa vai ser você observar de novo se houve uma maior velocidade, se ele passou a escrever mais rápido
do que sem as técnicas, né? Então, eu gostaria que vocês fizessem essa observação do antes e do depois. E eu queria que vocês compartilhassem comigo, me contassem como é que vocês, o que vocês observaram nesse processo, né? É um processo que eu estou propondo a vocês, a tarefa é esse processo de a gente observa o antes, faz a tarefa e observa o depois, né? Vamos fazer essas 3 etapas, para que dentro dessas 3 etapas a gente consiga não só observar se a criança está escrevendo com maior velocidade, ou seja, se ela deixou de ter tanta, assim, eu não diria dificuldade, mas que ela está escrevendo menos devagar, né? Às vezes, justamente por todos esses aspectos que nós mencionamos antes, a criança termina escrevendo mais lentamente. Então, a gente vai observar esses 4 aspectos, a gente vai ensinar a criança essas 4 técnicas, e aí a gente vai observar, e eu quero que vocês me contem como foi essa transição entre escrever um pouco mais lento, aplicar a técnica e como é que ficou a escrita da criança depois, em termos de velocidade. Eu queria propor essa tarefa para vocês, porque eu acho que ela é muito valiosa. Muito valiosa. A Jaque está fazendo aqui uma pergunta. Oi, bom dia. Cortou a parte do papel, ele tem que estar reto? Bom dia, Jaque, tudo bem? Seja bem-vinda aqui à live, bem-vinda a Kelly também, Monique. Sejam bem-vindas, que bom ter vocês aqui hoje. Obrigada pela pergunta, Jaque. Que pena que cortou e eu fico feliz que você tenha perguntado, porque assim a gente pode complementar. Veja só, o papel ele tem que estar à esquerda da linha do meio. A linha do meio é essa linha imaginária que vai passando aqui, ó, pelo nariz até o umbigo. Paralelo ao braço esquerdo, né, que é viradinho assim, ó, paralelo ao braço esquerdo. À esquerda dessa linha do meio, certo? E aí você vai observar também o espaço que ele tem para mover o braço e como ele está segurando o lápis. Todos esses aspectos juntos é que vão fazer com que ele consiga escrever um pouco mais rápido. Então, eu te convido, viu, Jaque, para fazer a tarefa aí com seu filho e me contar como é que ficou, viu, a escrita dele. De qualquer maneira, se ainda que vocês achem que o filho de vocês não está escrevendo, nessa observação que eu propus vocês a fazerem, ainda que vocês achem que ele não está escrevendo devagar, aproveitem para aplicar as técnicas mesmo assim. Porque essas técnicas, elas não só auxiliam com a questão da velocidade, como elas auxiliam em outras questões também, né? Como eu falei, podem auxiliar para a criança não sujar as mãos, para a criança não sentir dor nos dedos. Então, todos esses aspectos, um vai ajudando o outro a fazer com que a criança tenha, no geral, uma postura mais harmônica para escrever e mais tranquila, né? Então, o nosso objetivo é que a criança tenha a escrita como um instrumento que ajuda ela e não um instrumento que atrapalha. Muitas vezes a escrita termina atrapalhando a criança porque ela não está sendo bem aproveitada, não é? A escrita, como eu já mencionei outras vezes, não é o fim, não é? A criança não aprende para escrever, ela escreve durante o aprendizado para que ela use essa escrita e ela retenha as informações, ela possa demonstrar o que aprendeu, ela possa aprender conteúdos novos. Então, é para isso que serve a escrita, e é por isso que a escrita, sendo um instrumento, ela não pode ser um instrumento que traz dificuldade para a criança. Não deveria ser assim, né? A escrita é para ser prazerosa. E quanto mais cedo a gente ajuda a criança com essas técnicas, mais prazer ela vai ter em escrever, né? Porque a preocupação é sempre se a criança está confortável em escrever. Ou a gente vai encontrar, como eu, né, às vezes comento com vocês, aquelas crianças que vão dizer que não gostam de escrever. Ou porque se sente cansada, ou porque escreve devagar, ou porque se suja, ou porque sente dor nos dedos, ou muitas vezes porque escreve fora da linha. E tudo isso pode ser, né, ajustado, corrigido com as técnicas corretas. E a gente pode ajudar a criança com isso. É muito tranquilo. E não são técnicas difíceis, são questões que, se a gente coloca na rotina da criança, cria um hábito positivo. O hábito de ela fazer com que a postura
como um todo do corpo esteja adequada à produção da escrita, não é? Então, oi, Kelly, você fez uma pergunta, obrigada. Cortou um pouco e a ideia é observar os desafios da criança. Na tarefa de hoje, Kelly, a tarefa é observar se a criança escreve devagar. Essa é a tarefa que nós temos hoje, né? Você vai primeiro observar se ela escreve devagar, segundo, aplicar as técnicas, terceiro, observar se ela passou a escrever um pouco mais rápido. O que eu complementei depois sobre os outros desafios é o seguinte: se mesmo a criança não escrevendo devagar, ainda assim é importante aplicar essas técnicas também. Porque essas técnicas, elas isoladamente não, mas junto com outras técnicas ajudam a, a enfrentar e superar outros desafios. Então, por exemplo, quando a gente corrige a posição do papel, a gente também ajuda a não sujar a mão, junto com outras técnicas, não só essa técnica sozinha, mas o que eu quero dizer é, se a gente, com essas técnicas, ainda que ela não esteja escrevendo aparentemente devagar, vai ajudar em outros desafios também. E é por isso a importância de a gente aplicar essas técnicas. Mas eu proponho a tarefa porque eu acho que é importante a gente observando os aspectos, os desafios separadamente, para a gente poder ter uma ideia de quais são as questões que estão afetando a criança individualmente. Cada criança é diferente, então vai ter algumas crianças que vão ter mais desafios na hora de segurar o lápis, algumas vão ter mais desafio na hora de posicionar o papel. Como cada criança é diferente, e cada criança pode ter, né, assim, necessidade de técnicas mais específicas, é que a gente faz, né, vai dando as técnicas em dias separados para que a gente possa alcançar aquele desafio específico. Mas, de uma maneira geral, uma técnica vai ajudando em outras questões também. Não é uma técnica que ajuda para um desafio. Às vezes, dessas 4 técnicas que a gente usa para solucionar essa questão da escrita devagar, alguma dessas 4 técnicas também ajuda em outras questões. E aí é esse o convite que eu faço para vocês, né, de aplicarem a técnica, né? Vamos tentar aplicar o mais rápido possível, para que quanto mais cedo a criança aprenda a técnica, mais rápido ela possa tornar essa técnica um hábito positivo na vida dela. Porque enquanto ela não começa a fazer essa técnica, ela está consolidando os hábitos negativos. Então, é muito importante que essa conversa que a gente tenha, ela vá para a prática. A gente precisa que todos esses conceitos sejam aplicados o mais rápido possível. E eles não são questões que vão durar, que vão exigir que você faça esse trabalho por muito tempo. Eu queria, inclusive, compartilhar uma técnica, não uma técnica, mas uma dica que você pode fazer em sua casa para ajudar com relação a corrigir a posição do papel. Se a criança sempre estuda no mesmo lugar e você quer lembrá-la sobre a posição do papel, você pode pegar qualquer coisa que você tem em casa. Se você tiver em casa, por exemplo, uma fita adesiva colorida, um durex colorido. A gente aqui no Brasil fala durex para fita adesiva, né? Eu sei que em outros países essa palavra não se tem o mesmo significado, mas assim, as fitas adesivas, essas, né, finas, que a gente usa para fazer, para enrolar presentes, né? Então, a gente vai usar essa fita adesiva e a gente vai fazer, né? Vai marcar 4, deixa eu desenhar aqui para vocês, só um minutinho. Exatamente no lugar onde você espera que o papel fique, certo? Você vai passar a fita adesiva, você coloca o papel, você põe o papel lá, né? À esquerda, paralelo ao braço esquerdo, e aí você passa a fita adesiva aqui por fora. Não é colando o papel, né? De como ela vai posicionar o papel, né? E como é que ela mantém o papel à esquerda do corpo e paralelo ao braço, você pode passar uma fita adesiva colorida ou qualquer outro material que você tenha, né? Você pode fazer esse desenho do contorno do papel com outras famílias. Eles utilizaram essa técnica e funcionou, né? Eu espero que, assim, que se for o caso, o papel for um desafio para seu filho, que isso possa ajudar, né? Se o desafio for a questão
do braço, né, de como é que faz para ele ter mais espaço, é lembrar de que a criança canhota senta sempre à esquerda, assim ela tem espaço para mover o bracinho, ela tem um espaço, né, tem uma altura adequada para escrever, né, como a gente já mencionou antes, escrever deitada no chão ou sentada no sofá, não, para a criança canhota especificamente, pode não ser uma boa ideia, para a criança destra também não é, porque ela não consegue manter a postura adequada, mas para a criança canhota pequena, que está aprendendo ainda a posição da mão, a posição do corpo, do pescoço, do ombro, do cotovelo, são pequenos detalhezinhos que, quando a criança está sentada numa mesa, funcionam melhor. E como a gente já conversou antes, né, se a cadeira está da mesa da cozinha, da mesa da sala, onde ela estuda, é muito baixa, pode colocar uma almofada, um travesseiro, qualquer coisa que faça com que a criança fique um pouco mais elevada, né? Quando ela é sentada numa altura adequada para ela apoiar o bracinho, fica mais tranquilo para ela, menos cansativo, né? Quando a criança vai estudar. E ou o braço está muito levantado porque a mesa está muito alta, ou o braço fica, né, numa posição que ela não consegue mover com conforto, isso vai trazer cansaço, isso vai trazer muita frustração, e a criança vai ficar impaciente com aquela atividade muito mais rápido. Então, é importante que a gente, né, tenha esse espaço para a criança de escrita, seja um espaço confortável para que ela crie o gosto. Eu tenho visto muitas crianças dizendo que não gostam de escrever, resistindo, às vezes elas não expressam, verbalmente, com as palavras assim, expressamente, eu não gosto de escrever. Mas elas vão resistir, elas vão dizer que gostam mais de outra coisa, ou elas vão preferir outras matérias, quando no fundo a única questão é a falta de técnica, é a falta do conforto para escrever, do prazer para escrever, né? Então, e a gente não quer isso. A gente quer crianças tranquilas e escrevendo com conforto para que elas possam aprender o conteúdo da melhor maneira possível, né? Então, se essa é uma questão para a criança de vocês, a questão do papel, então a gente usa essa dica da fita adesiva ao redor para corrigir a posição do papel. Se não tem espaço suficiente, a gente vai observar essas questões e há dicas para segurar o lápis, para a criança lembrar de segurar o lápis mais alto, são duas possibilidades. Uma é você amarrar um elástico de dinheiro, ou se a criança não gosta, porque o que vai acontecer muitas vezes? A criança vai ficar com vergonha de ter um elástico amarrado, principalmente se ela é maiorzinha, né? A partir dos 7, 8 anos, que elas começam a ficar mais sociáveis, que elas começam a ter mais interesse em andar em grupo, elas começam a ter mais preocupação com a opinião dos amiguinhos. Então, muitas vezes, elas não vão querer usar um lápis que tem uma borrachinha amarrada. Elas não querem um lápis diferente. Então, quando você tem uma criança que resiste a esses objetos que são um pouquinho mais diferentes, né, adaptados para elas, então você pode fazer pequenas marcações, se isso também não incomoda a criança. Então, você pode, naquele momento, ela sabe qual é a altura que ela precisa manter o lápis, né, porque muitas vezes, enquanto você está ajudando a criança, ela vai estar usando as técnicas todas que você orientou ela para usar. Mas aí, eventualmente, se você sai para fazer alguma coisa, ou se ela volta para a escola, ela pode terminar esquecendo. É natural que a criança esqueça. Até porque nós, às vezes, quando estamos adquirindo um novo hábito, a gente também esquece, existem situações em que a gente, por algum motivo, ou porque a gente está com pressa, ou porque acontece alguma coisa ao nosso redor, e a gente termina, né, esquecendo aquela técnica naquele momento, aquele hábito. Então, é por isso que é bom, quando elas são pequenos, lembrar, né, ter objetos ao redor que lembrem a criança, por exemplo, a fita adesiva que vai lembrar qual é a posição do papel, assim, a marcaçãozinha no lápis, ou ter um adaptadorzinho que ela sabe que ela precisa segurar o lápis mais alto, né? Como é que a gente faz para que a criança, com relação ao espaço para o braço, muitas vezes a criança não compensa você dizer para ela assim, olha, você precisa de espaço para o seu braço se mover melhor. É uma reflexão muito complexa. Então, você pode simplesmente dizer que é mais confortável do que bater o bracinho no coleguinha do lado. E aí, isso vai fazer que eles lembrem, porque
bater o braço é desconfortável, né? E isso eles sabem, isso é muito claro para eles. Eles vão escrever mais devagar. Quando eles batem o braço no amiguinho, eles vão mudar a postura do corpo para poder ter espaço para escrever, e isso vai afetar a maneira como ele se sente, em termos de dor, em termos de cansaço, como é que a letra dele vai ser produzida. Então, é por isso que todas essas ramificações, essas consequências de não ter espaço para o braço, não precisam ser explicadas porque é muita informação. Mas você pode dizer para a criança que é desconfortável bater o bracinho no outro.